Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, podemos dizer que o candidato Ciro Gomes, podemos dizer sem medo de errar, que o candidato Ciro Gomes é a maior decepção desse primeiro turno. Primeiro porque adota o discurso do medo, da despolitização, com manipulações grosseiras, em nada favorecendo a elevação do nível do debate eleitoral. Vamos aos fatos. Ciro adota o discurso da polarização entre PT versus Bolsonaro, como se essa polarização só existiria no caso da eleição ser PT versus Bolsonaro. Olha, em 2014 a polarização foi entre Dilma e Aécio, e a polarização ocorreu do mesmo jeito. Então não é só por causa do PT e do Bolsonaro. Polarização ocorre em todas as eleições. Ocorre nos Estados Unidos entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, e nem por isso ninguém prega o medo e nem o golpe militar. O Ciro diz que a polarização PT-Bolsonaro faz mal ao país, que ele é o salvador da pátria, o único que pode pacificar o país. O Ciro só não diz o porquê. Por que mesmo, Ciro Gomes, você vai pacificar o país? Né? Quais são os elementos objetivos disso? Veja que o discurso é meramente eleitoreiro e oportunista. Bom, a polarização existe por causa dos enfrentamentos que estão por trás das siglas partidárias e dos candidatos. Bolsonaro, tal como Aécio, defende as entregas das nossas riquezas ao capital estrangeiro, defendem privatizar tudo. O golpe foi dado para que as petroleiras, principalmente as americanas, roubem o nosso pré-sal, que vale mais de 18 milhões de dólares. A sigla PT, Haddad ou Bolsonaro não tem qualquer relevância nesse contexto. Estados Unidos e Inglaterra promovem guerras, invasões, golpes de Estado, corrompem governos, judiciários, mídias, polícias federais e Ministério Público por muito menos que isso, quiçá por mais de 18 trilhões de dólares. Mais de 18 trilhões de dólares, meu amigo. O Brasil hoje é a terceira maior reserva do mundo de petróleo, só perde para a Venezuela e para a Arábia Saudita. Terceira maior reserva de petróleo do mundo. O golpe foi dado e será dado por conta desses interesses, não por causa de PT e de Bolsonaro. Nós temos que politizar esse debate, Ciro Gomes. Então, a única conclusão que podemos ter, diante da fala do Ciro Gomes, de que ele vai pacificar o país, é que ele então será o homem das petroleiras americanas, será o homem do mercado, será o homem da Globo. De que outra forma ele iria pacificar o país sem se aliar aos poderosos que deram o golpe e nos impõem esse estado de exceção? Estado de exceção que mantém Lula preso, o maior presidente de toda a história do país, o maior líder popular do Brasil hoje, condenado sem provas, como preso político, reconhecido por todo mundo, sem poder sequer dar uma entrevista, ferindo todos os direitos e garantias e liberdades individuais e até a própria liberdade de imprensa. Negou a entrevista à própria Folha de São Paulo, um jornal do próprio golpe. Você vê o estado de exceção que vivemos no Brasil. Assim, você que iria votar no Haddad por conta do compromisso do PT com a luta dos movimentos sociais e populares, a luta em defesa da soberania, em defesa das nossas riquezas, do pré-sal, da Petrobras, da Eletrobras, etc., pode ter uma amarga surpresa se deixar de votar no Haddad para votar no Ciro Gomes. Porque ou ele não tem o menor compromisso com nenhuma dessas causas, ou ele está apenas te enganando, isto é, cometendo mero estelionato eleitoral, falando algo que sabe que não é verdade. Porque se ele estiver interessado em defender as nossas riquezas e o pré-sal, só por isso, caso seja eleito, enfrentará chumbo grosso e pesado das petroleiras americanas e de todo imenso poderio que elas têm no Brasil. Não esquecer que o Ciro começa a vida política no PDS, antiga Arena, partido político de seu pai.
Historicamente, podemos dizer que essa polarização sempre existiu. Getúlio Vargas tirou a própria vida porque tinha um projeto de Brasil voltado para os brasileiros e enfrentou a fúria das forças do atraso e do entreguismo. Então, Ciro, será que ele é mais pacificador qualificado que Getúlio Vargas? JK, um simples desenvolvimentista, também enfrentou a fúria das forças do atraso e do entreguismo e apareceu morto misteriosamente em 1976. João Goulart teve que sair do país no golpe de Estado, porém, antes de sair, foi declarada a vacância da presidência da República pelo Congresso Nacional, com Jango ainda em território nacional, quando Tancredo Neves, em discurso histórico, brada: canalhas, canalhas, canalhas! A história assim registrou o fato. Foi na madrugada do dia 2 de abril de 1964 que o senador Auro Moura Andrade, PSD, anunciou a um tumultuado Congresso Nacional que João Goulart não era mais presidente do Brasil. O senador insinuou que Jango havia se refugiado fora do Brasil e, portanto, declarava a vacância do cargo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República, disse. João Goulart estava, na verdade, em Porto Alegre. Não havia fugido, como insinuava o senador Auro Moura Andrade. Mas a suposta fuga de Jango foi o pretexto usado para anunciar a substituição forçada de Jango pelo presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, PSD também, que abria caminho para a chegada dos militares ao poder e para 21 anos de período ditatorial. Ciente da manobra do colega de parlamento, o então deputado pelo PSB, Tancredo Neves, reagiu no plenário da casa. Canalhas, canalhas, canalhas! Gritou Neves se dirigindo a Andrade, que o ignorava. Indaga-se: Ciro é mais pacificador que JK ou Jango? Em 2016 foi dado outro golpe de Estado, muitos dos quais já ocorreram no país. Os personagens mudam na história do Brasil, mas a polarização continua a mesma. Entre neo-entreguistas, de hoje, entreguistas do passado e não entreguistas, forças do desenvolvimento e forças do atraso, soberania versus colônia, democracia versus ditadura, civilização versus barbárie, direitos humanos versus tortura, distribuição versus concentração de renda, capital versus trabalho, políticas sociais versus políticas antissociais. Essas são as bandeiras de luta da dita nefasta polarização anunciada pelo Ciro Gomes e as suas muitas formas de manipulação. E como o Ciro vai acabar com essa polarização que ele rotula de nefasta? Num passe de mágica? A polarização existe e sempre existiu. Ou Ciro quer enganar você, eleitor, ou não tem nenhum compromisso com essas bandeiras de luta. E essa é a principal crítica ao Ciro Gomes, que não representa nenhum movimento social, é candidato apenas de si mesmo, sem qualquer representação ou sem qualquer compromisso com nenhum segmento da sociedade brasileira. O Ciro também envereda perigosamente para o discurso do medo e da falsa radicalidade do PT. É nesse item que despolitiza ainda mais a sociedade brasileira, já tão despolitizada e com o debate político tão rebaixado. A radicalidade vem do outro lado, não vem do PT. O PT se limita a atuar e a respeitar as regras estritas do jogo eleitoral. O PT foi retirado do poder pelas forças do atraso, que deram o golpe parlamentar de 2016. Essas forças são radicais ao extremo, e não o PT. O PT hoje é o centro da política no Brasil, nada mais do que isso. Faz o mesmo que as esquerdas na maior parte do mundo. Se apresentam como confiáveis para gerir a máquina do capitalismo, com valorização do trabalho e de políticas sociais, e o crescimento pelo aumento da demanda interna, como fez o PT nos 12 anos que ocupou o poder e como faz o Partido Socialista Português atualmente, seguindo em boa parte as políticas econômicas aplicadas pelo PT, levando a um crescimento de Portugal acima até do crescimento da Alemanha.
A radicalidade está do outro lado. Não denunciar isso é compactuar com o fascismo e com a intolerância, que não vem do PT, mas do outro lado. Alimentar o falso radicalismo do PT é despolitizar o debate político. No atual momento da política brasileira, a leitura correta é que existem dois lados bem definidos. Uma parte da sociedade brasileira está traumatizada pelo golpe de Estado que ocorreu e todo aquele processo truculento, tais como jornalismo de guerra, barbárie, criminalização dos movimentos sociais. Em resumo, o estado de exceção que interrompeu o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, que havia sido reeleita, por mais de 54 milhões de votos. Então, essa parte da sociedade, defensora da democracia, voltada para padrões civilizatórios mínimos e que vê na democracia a única opção de uma vida civilizada, está traumatizada, aterrorizada e amedrontada. De outro lado, tem as forças do ódio, da intolerância, da barbárie, representado no dia de hoje pela candidatura do Bolsonaro e pelos seus dois apoiadores que arrancaram a placa da rua em homenagem a Marielle. Veja que barbárie! Todo esse ódio potencializado pelo fascismo do jornalismo de guerra da mídia que fabricou e pariu Bolsonaro, consequentemente todo esse estado de coisas. Esses dois sentimentos estão polarizados. De um lado, o ódio, a intolerância e a barbárie. De outro, o sentimento daqueles que querem a democracia e a liberdade de expressão. É uma sociedade ainda machucada. As feridas ainda estão abertas. Neste contexto, obviamente, que há uma tendência natural das eleições que exista a polarização entre esses dois campos, que não são necessariamente PT e anti-PT. Essa é a leitura rasteira e despolitizada. Na verdade, como vimos, os campos são outros. Entreguistas versus não entreguistas. Forças do desenvolvimento versus forças do atraso. Soberania versus colônia. Democracia versus ditadura. Civilização versus barbárie. Direitos humanos versus tortura. Distribuição versus concentração de renda. Capital versus trabalho. Políticas social versus políticas antissociais. É certo que se tem, de um lado, os apoiadores do governo PT, Lula e Dilma, um Brasil que deu certo, ou seja, daqueles que querem o resgate daquele mandato que foi interrompido no Brasil, que vinha dando certo. Do outro, tem a força do ódio do jornalismo de guerra, que derrubou e levou ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff sem crime de responsabilidade. Essa é a leitura correta do momento político atual. O golpe de Estado de 2016, apelidado de impeachment, surge da insanidade e da imbecilidade de uma parcela significativa da população brasileira que bateu panela para piorar sua própria condição de vida e de toda a sociedade brasileira. Não se tem notícia de nada parecido no mundo, ou seja, que uma população tenha se mobilizado para piorar as suas condições de vida como ocorreu aqui no Brasil. Esse fenômeno só pode ser explicado pelo ódio do jornalismo de guerra da mídia e não dá para ver um candidato que se diz do campo da esquerda, como é o caso do Ciro Gomes, insinuar que esse fenômeno advém do radicalismo do PT. Francamente, essas mobilizações são fruto do maior negócio da mídia corporativa no Brasil, que é a fabricação de imbecis e idiotas em série. E para esses idiotas e imbecis, um líder como Bolsonaro é a caricatura perfeita. Nem que se criasse alguém seria melhor do que é o Bolsonaro, sem precisar qualquer representação, compreende? Bolsonaro encarna todo esse ódio, toda essa ignorância, essa bestialidade, essa brutalidade. Obviamente que Bolsonaro é o candidato dos sonhos dessa parcela da população, como dito. Nenhuma caricatura seria mais expressiva e mais genuína que Bolsonaro, porque ele não está representando o papel. Ele é a própria personificação dessa imbecilidade, dessa bestialidade, dessa brutalidade, que saiu às ruas de verde e amarelo, bateu panela e xingou a presidenta do seu próprio país num estado lotado e na abertura de uma Copa do Mundo
em 2014. Evidente que todo esse ódio está aí, independentemente da vontade do PT e do próprio Ciro Gomes, mas não começa por causa do PT e não será unicamente direcionado ao PT. Se for preciso, pode ser direcionado ao próprio Ciro Gomes, que ao despolitizar a sociedade brasileira pode ser vítima do próprio veneno, porque caso seja eleito, bastará a elite do atraso dizer que Ciro é PT e PT é Ciro, e o ódio será imediatamente direcionado para o Ciro Gomes, com o mesmo jornalismo de guerra que hoje se faz contra o PT, que já foi feito contra Jango, contra JK e contra Getúlio Vargas. O outro discurso do medo do Ciro Gomes é ainda mais perigoso, ou seja, se o Haddad ganhar, não governa. Né? Nesse discurso, também oportunista eleitoreiro, o Ciro faz coro junto com aqueles que pregam o golpe, porque endossa o discurso do golpe e as razões do golpe. Amanhã, a mídia golpista, o Exército, as Forças Armadas, os Bolsonaro da vida poderão dizer, até o Ciro Gomes, que é de esquerda, disse que se o Haddad ganhar, não governa. Ora, Ciro, francamente, temos que conscientizar que quem ganhar tem que governar. É assim que funciona uma democracia. Quem ganha nas urnas leva. É assim em todo o mundo civilizado, Estados Unidos, né, todos os países da Europa e todos os países do primeiro mundo. É essa consciência que precisa ser desenvolvida no Brasil. Que já existe no resto do mundo. Não existe regime melhor que a democracia e que precisamos defender a democracia, custe o que custar, e prender os que se insurgem contra ela, como traidores, como conspiradores, tal como ocorre também em todo mundo civilizado, que nós brasileiros tanto admiramos. Na verdade, qualquer candidato do campo popular no Brasil hoje só governa se formos capazes de ser mais forte que o golpe. E ser mais forte que o golpe é conscientizar a sociedade brasileira das razões do golpe e do atraso que é o golpe, isto é politizar a sociedade brasileira. E o Ciro vai no caminho oposto, infelizmente, que é o caminho da mistificação e da despolitização. Dizer que o golpe de Estado de 2016 foi dado em razão das malas de dólares, dizer que o golpe de Estado de 1964 foi dado em razão das malas de dólares que os militares receberam dos agentes americanos da CIA e FBI, para que se fosse aplicada a agenda de endividamento do Brasil, que nos levou à atual dívida pública, que nos escraviza e nos rouba os nossos sonhos. Esclarecer o povo que o golpe de 2016 foi dado pelos dólares das petroleiras americanas, que promove o maior roubo da história da humanidade, que é o nosso pré-sal, mais de 18 trilhões de dólares. É isso que precisa ser dito. Francamente, Ciro Gomes, um golpe de Estado não será dado por causa do PT. O próprio Ciro sabe muito bem disso. Como dito, poderá ser dado contra o próprio Ciro Gomes. Basta ele querer, por exemplo, fazer o que diz, se não for mera bravata, que vai repatriar as reservas de petróleo que foram doadas pelo Temer às petroleiras americanas em pagamentos da conta do golpe. Ou seja, as nossas entregas, as entregas do nosso pré-sal. Né? E não adiantará a valentia e a coragem do Ciro. Sem correlação de força e sem conscientização da sociedade brasileira, a valentia e a coragem do Ciro não servirão de nada. Por isso, a única solução é a politização e a conscientização da sociedade brasileira. O mesmo golpe de Estado que pode ser dado caso o Haddad seja eleito, pode ser dado caso o Ciro seja eleito. Basta que o Ciro anuncie uma agenda econômica que desafie as oligarquias do atraso, as petroleiras americanas e demais forças entreguistas interessadas na doação de nossas riquezas. Que o Ciro também poderá ser alvo de um golpe de Estado e até com mais facilidade, já que o Ciro tem menos força social e de mobilização que o PT, que tem muito mais inserção nos movimentos sociais. O Ciro também invoca um discurso anti-PT.
tal como a Marina Silva, o Álvaro Dias, o Alckmin, o Cabo Daciolo, o Amoedo. E nesse ponto, o Ciro, como todos esses candidatos, são os principais cabos eleitorais de Bolsonaro. Porque o eleitor de Bolsonaro, que é anti-PT, se justifica. Está vendo? Eu estou certo, todos são anti-PT, até o Ciro, que é de esquerda, também é anti-PT. Seria legítimo e até necessário que o Ciro apresentasse que o seu projeto é superior ao PT. Mas para isso teria que reconhecer o que o PT fez de bom, o que ele fará de melhor caso seja eleito. Mas para tanto teria que qualificar o debate e não rebaixar o debate, como fez o Ciro Gomes. E só há um jeito de qualificar o debate hoje no Brasil, é dizer que o antipetismo é o discurso do ódio, é o discurso do atraso, é o discurso do governo Temer, é o discurso da barbárie. Isso não impede que o candidato se apresente com um projeto superior ao PT, e eu até pessoalmente torço por isso. Eu até gostaria que o Ciro Gomes fosse esse candidato mais qualificado, mas demonstrou que não é. Qual é o seu projeto superior para o Brasil, Ciro Gomes? É usar o anti-PT do jornalismo de guerra da mídia? Esse é o seu projeto superior ao PT? Parece que não. Né? Parece que você está rebaixando o debate político no Brasil perigosamente. Ao invocar e fazer o discurso do ódio anti-PT, Ciro Gomes comete o mesmo erro do PSDB. Desqualifica o debate, vira o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, tal como fez o PSDB de Aécio, que usava e abusava do discurso do ódio e da intolerância, que hoje faz de Bolsonaro extrema-direita, que teria de 1 a 2%, está com votação expressiva de até 30% ou mais do eleitorado, confinando o próprio PSDB ao ostracismo, por esse erro histórico irresponsável e leviano. Não é verdade, Aécio Neves? Erro leviano, do qual toda a sociedade brasileira é vítima e paga alto preço até hoje, por causa desse erro leviano. Não é mesmo, Aécio Neves? O discurso de Ciro, que envereda no antipetismo de forma tosca e despolitizada, obviamente que não ajuda em nada a sua candidatura, apenas infla ainda mais a candidatura de Bolsonaro, porque desqualifica o debate político e fomenta o ódio, o medo, a intolerância, a raiva, o descontentamento, a barbárie do suposto antissistema que é a candidatura do Bolsonaro, que hoje canaliza todo esse sentimento indevidamente, apesar de Bolsonaro ser o homem do sistema, por isso que ele canaliza indevidamente o sentimento que ele não vai, vamos dizer assim, direcionar corretamente, porque Bolsonaro é o homem do sistema, o homem do mercado, o homem do neoentreguismo, do atraso, da barbárie, o homem que é Temer ao quadrado. Bolsonaro é Temer ao quadrado. Hoje ele capitaliza todo o ódio ao sistema e ao Brasil, que o brasileiro tem hoje. O brasileiro hoje é quem mais odeia o Brasil, e esse ódio foi colocado na cabeça do brasileiro por lavagem cerebral da mídia, para fazer com que o povo brasileiro aceite entrega de suas riquezas de forma obtusa e racional. Converse com o povo brasileiro. É ele que fala mal do Brasil, é ele que odeia o Brasil, e hoje o Bolsonaro capitaliza esse ódio, indevidamente, porque são as forças populares que têm condições de levantar o Brasil. Bolsonaro vai afundar ainda mais o Brasil. Ciro não qualifica esse debate, muito pelo contrário, apenas aumenta o medo de uma classe média que já está com medo de sua própria sombra. Verdade. Retira muitos votos de Haddad, é verdade, com esse medo. Mas dá em contrapartida muito mais votos a Bolsonaro, mas bota muito mais votos a Bolsonaro. Pode ter certeza disso,
é muito mais do que os votos que ele tira do Haddad, ele dá para Bolsonaro, com esse tipo de discurso despolitizado, eleitoreiro e oportunista. Essa é a verdade, Ciro Gomes. Essa é a pura verdade. Infelizmente. Por isso, Ciro Gomes é a maior decepção do primeiro turno das eleições de 2018. Porque ele é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, apesar de dizer no seu antipetismo que quem cria Bolsonaro é o próprio PT e seu pseudo-radicalismo. Nesse contexto, o candidato Ciro Gomes, ao se colocar como mais um candidato antipetista, como os candidatos Alckmin, Marina, Álvaro Dias, Meirelles e o próprio Bolsonaro, em verdade o Ciro se coloca no campo do golpe e foi o maior cabo eleitoral de Bolsonaro nesse primeiro turno. Obrigado. Aqui no canal você ouve a verdade.